Primeiramente, oi a todos. Melhorou? Melhorou. Isso, que bacana. Tá. Oi, gente, também, tudo bom? A gente tem que comentar. Gente, assim, ó. Primeiro, tinha um menino para mandar um abraço. Bruno Almeida, de Barra da Santa Rosa, na Paraíba. Se eu errei o nome da cidade, me desculpa. Eu estou tentando olhar no computador, mas não vai adiantar. Consegue ver ali, José? Oi. Pelo menos isso, né, José? Acho que é Bruno Almeida, Barra de Santa Rosa, Paraíba. Tu Você não até é na falou região, que ia mandar antes um abraço, uma passagem, né, para ele, menos para João Pessoa ali, para ficar mais fácil. Para pegar uma internet melhor, mais rapidinho. Gente, seguinte. A gente tem um comentário no blog ali que eu achei bem legal, assim. Tanto o pessoal que está em casa, como o pessoal que está aqui. A gente vai, daqui a o tempo que o Papai do Céu quiser para cada um de vocês, vocês vão olhar para trás, vão encontrar alguém, vão estar como servidores públicos e vão olhar assim, cara, você lembra uma época? A gente assistia aula de madrugada no troço. Lembra? Ainda tinha uns gordinhos que entravam fazendo risada e não iam querendo aula, porque puta que pariu, que lá não ia... Os caras davam aula em 10 minutos e 20 minutos vadiando. E o tempo passando, os dois falando lá. Mas, gente, tudo isso vai valer a pena. Tudo isso vai valer a pena, eu tenho certeza absoluta. Que se tivesse que fazer tudo de volta, o Lustosa que está aqui faria, o Thales que está ali atrás faria também. Então, assim, ó, para nós é uma honra poder participar dessa vitória de vocês, mesmo sabendo que quando vocês entrarem no concurso, vocês vão cagar para todos nós aqui, tá? Vão olhar e falar, nossa, aquele gordinho, acho que eu conheci ele uma vez, atropelei, foi assaltado, uma coisa assim. Por isso que eu estou deixando o bigode para marcar mais, né? Mas, gente, é sério, daqui a algum tempo tudo isso vai, não digo mais do que valer a pena, porque eu sei que disso você sabe, mas daqui a algum tempo tudo vai se encaixar, tudo vai fazer sentido. Porque tem horas que a gente vai no automático, a gente fala, tem que ir por quê? Porque tem que ir. Você parar e pensar, fala, o que eu estou fazendo? Mas, gente, vai valer a pena. Essa transformação, essa guinada que vocês dão, que vocês se propõem a dar, é muito difícil. É muito fácil falar, eu quero fazer alguma coisa. É muito difícil fazer. É muito fácil começar alguma coisa. Tem aí o Lustosa, que tem esse problema de obesidade, que está começando o regime. Há tempos não consegue. Graças a Deus eu já me livrei disso. Remédio, inclusive. Tô me curando da anorexia agora. Tô tomando remédio. Então, Bruno, que eu tinha que achava que era gordo. A médica mandou eu tomar remédio. É mesmo? Aí no final de semana eu paro. Aí você come uma feijoadinha, bota o remédio no meio não, e vai. No final de semana eu paro, que aí tem que o organismo regular de novo. Entendi. Começar a semana Vamos trabalhar? Né? Vamos. Gente, seguinte. Tem muito o que fazer hoje. Tem todas essas partes, eu acho bem legal quando vocês veem essa parte de direito, de fato que vocês têm um gosto, têm uma afinidade com isso. E daí vem a parte de matemática, e é bacana nos comentários no blog também, mas, caralho, matemática, essa porra. Mas, gente, a gente passa acertando as básicas, porque é isso que vai te garantir. Essa palavra básica, primeiro dá uma opinião pro cara assim, caralho, se isso é básico, eu tô fudido com o resto, né? Mas, gente, são essas questões que caem sempre. Se direito, quando você mudar uma lei, se, porra, agora a prescrição foi para 15 anos, você vai ter que reordenar tudo que você anotou. Matemática, 500 anos cai as mesmas coisas. Não vai ter lei no mundo que faça ano que vem o número 2 virar número 5. Certo? Então a gente só precisa se acostumar com o modelo. Não existe exercício difícil. Existe exercício que a gente ainda não fez. Então, a partir do momento que você fizer esses exercícios, você tem uma vantagem imensa na sua prova. E hoje eu vou abordar com vocês aqui um exemplo clássico, histórico e lindo, que é o problema de torneira, certo? A gente vai dividir ele em duas etapas aqui, ó. Primeiro a gente vai entender. Primeiro eu vou te mostrar os porquês de fazer as coisas aqui, tá beleza? E logo em seguida eu vou te mostrar assim, ó, como que você vai fazer na tua prova, tá? Primeiro eu vou te mostrar por que você está fazendo tal coisa. Depois vai ser só o troço prático. Beleza? Tranquilo? Vamos começar com o exercício já. Por que vocês estão rindo quando eu falei torneira? Tem alguém um comentário? Não? Não? Obrigado. Valeu. Tá, se achar alguma coisa errada. Gente, vamos pegar o primeiro exercício ali, ó. E daí dali a gente vai tirar a ideia. Primeiro exercício. Lê o primeiro exercício aí. Posso? Deve. Um tanque é alimentado por 2 torneiras. A primeira enche-o em 6 horas e a segunda em 4. Funcionando juntas, quanto tempo levarão para encher o tanque? Só isso. Tá, tô fazendo uma torneira aqui. Dá uma enrolada aí que eu preciso desenhar. Não, já tá bom aí, ó. Já. Olha lá.
Bota água Gente, aqui. não, deixa que eu boto. Faz o teu... Não mexe depois. Nossa Senhora. Foda-se. Nós estamos no Espírito Santo aqui, abriu lá do lago lá. Não de sacanagem, né? Cuida da sua água, meu irmão. Senão você... Tomar no cu. Seguinte, a situação é simples. Vamos visualizar o que está acontecendo. Tem duas torneiras, uma que encheria em 4 horas, outra em 6 horas. Visualiza a cena primeiro, para a gente não ter problema. Toda vez que você tiver... A gente tem problema de torneira porque é o clássico que mais aparece. Mas a gente poderia ter qualquer situação. 2 funcionários, que um faz um serviço em 4 horas, outro faz serviço em 6 horas. Eles vão se reunir para trabalhar, certo? Só o primeiro detalhe. Aí na questão ele tem que colocar que um não atrapalha o outro. Porque se a gente colocava 2 pedreiros, colocou os caras juntos, conversa, já não rende o serviço. Então, assim, por isso que é muito utilizar a torneira. Porque daí não conversa, a coisa fica mais fácil. Gente, 4 e 6. Primeiro, uma faria em 4 sozinha, outra em 6 sozinha. As duas juntas vai ser um tempo menor que 4. Se tiver que chutar, já vai chutar isso aí. Concorda comigo? Agora, entenda o seguinte. A primeira, aquela de 4 horas. Se eu abrir essa torneira, sair e voltar 1 hora depois, ela vai ter feito quanto do tanque? 20. Basicamente o seguinte. Se ela divide em 4 horas, eu posso pensar que eu divido o tanque em 4 partes. 1 hora depois, ela vai ter feito uma das 4 partes. Concorda comigo? Uma das 4 partes, eu vou fazer 1/4. Beleza? Porque em 1 hora ela teria feito uma das 4 partes. A outra torneira, abri ela, deixei ela 1 hora funcionando, saí e voltei. Ela fez o que do tanque? 1/6. Porque a gente teria dividido isso aqui em 6 partes, ela teria feito uma das 6 partes. 1/6. Elas vão trabalhar juntas ou uma vai atrapalhar a outra? Juntas, elas agregam, agregar, soma. Como nós temos o José somando, agregando a nossa equipe. Né? Sempre tentando fazer uma relação aí. Beleza? Aí você simplesmente soma as duas. Professor, como é que soma? Dá 2/10. Isso. Te arrebento se for uma coisa assim. Detalhe simples aqui, gente. Coisa tranquila. Tira o mínimo entre as duas. Professor, mínimo é primeiro número que está na tabuada do 4 e do 6. 12. Professor, mas daí tem que lembrar a tabuada. Ou você cola do japonês do teu lado. Né? 12. Beleza? Dividirás pelo de baixo, multiplicarás pelo de cima. 12 por 4, 3. Vezes 1, 3. 12 por 6, vezes 1, 2. Resumindo, deu 5/12. Essa é a resposta. Calma, entenda o que eu vou dizer. Aqui eu somei as duas torneiras, não foi? Então 5/12 é o que as duas teriam feito em quanto tempo? 1 hora. Então agora você vai entender os porquês. Eu já vou te dar o jeito prático de você fazer na tua prova. Você teria que, tecnicamente, blá, mas é só para a gente saber de onde vem, fica mais fácil. Inclusive, se não lembrar, de fazer na hora. Em 1 hora, as duas torneiras juntas estão fazendo 5/12 do tanque. Faz sentido? Mas eu não quero 5/12, eu quero o tanque inteiro. Eu quero todo o reservatório. Então a pergunta é: em quanto tempo que elas vão, porque ele vai preencher? 12/12. O tanque cheio, full. Tem essa facilidade também, né? Quero não. eu tenho essa tranquilidade aqui. Beleza? Eu sou limitado. Isso aí, a gente vai se especializando no espanhol. Tá certo. Aqui, ó. Multiplica cruzado, porque é uma regra de 3 clássica. Você vai descobrir que o x vai dar 12/5. Beleza? Fechou. 12/5. Que ou é só inverter? Sim. Agora a gente vai ver como que você vai fazer na hora da tua prova. Porque tudo isso aqui são uns porquês. Na hora da tua prova, assim, você faz muito rápido, simples. Você simplesmente coloca 1 sobre a vazão, 1 sobre o tempo que ela leva. Se a primeira leva em 4 horas, é 1/4. Se a outra leva em 6 horas, é 1/6. Tranquilo.
E aí, na resposta, você chegou em 5 sobre 12, economize seu tempo, poupe seu tempo. Em vez de fazer a regra de 3, você simplesmente vai combinar comigo o seguinte: o valor que você chegar, você inverte ele. Bacana? Ótimo. Essa é a resposta. É isso que vai estar na tua prova? Não. Não por quê? Alguém alguma vez perguntou que horas são 12 sobre 5? Nossa, que bom. Achei que já era 12 sobre 7, né? Ainda bem que não. 12 sobre 5, a resposta chegou até aqui. Beleza? Replay. Um sobre o tempo, um sobre o tempo. Pegou a soma, pegou o resultado, inverteu ele. Isso aqui é, na verdade, 5,4 da nossa hora. Faz sentido? Esse 5,4... 2,4. Vou usar 2,4 então. Você está aqui para isso, menino. Se perdi. Boa noite a todos. A gente vai começar a aula daqui para frente. Até agora a gente não sabia que estava gravando. Não. Ah, então tá. Relaxa. Mas aí eu sei que é 2h40, né? Isso, não. Aí, ó. Isso. 2h40. Aí Deus te fechou. abençoe. Letra A na tua prova, 2h40. O cara sai da prova, dá meia hora mensagem no WhatsApp do Lustosa e do Quiolo. Tem que anular uma questão. Eles estão dizendo que não é 2. Gente, 2,4, esse vírgula 4, toma muito cuidado, ele não é em minutos. Tudo isso daqui é em horas, certo? Então você sabe que você tem 2 horas cheias. A dúvida está quanto esse 0,4. Faz o seguinte para mim, multiplica esse 0,4 por 60. Por quê? 0,4 não é uma hora inteira, então ele está em minutos. Uma hora tem 60 minutos. 0,4 vezes 60, a gente vai chegar em 24. Então são 2 horas e 24 minutos. Ok? Nós já voltaremos sobre o processo. Você quer dar uma intercalada aí, meu ídolo maior? Então tá bom. Então leia para mim o exercício de número 2 ali. Agora, um reservatório tem... Esse é bom. Esse é bom. Esse é bom, que dá pra fazer de 2 jeitos. Um fácil e um difícil. Dá, sempre Ou dá. tipo, um fácil e um mais fácil. Pelo litros. É. Um reservatório tem capacidade de 360 litros de água. Uma torneira o enche em 15 horas e outra o esvazia em 20 horas. Abrindo-se as 2 torneiras ao mesmo tempo, em quantas horas o reservatório ficará cheio? Esse aqui, gente, o clássico desse exercício, a maldade dele é o 360. E uma mania que vocês têm na prova de matemática, que eu ainda me agonio muito com isso, porque, lógico, nas outras matérias isso faz sentido, o sublinhar a questão. Aí nego começa a sublinhar, sublinhou 360. Aí não conseguiu fazer nada, sublinhou de novo. Aí não rendeu, aí ele circulou para dar um grau, né? Aí botou um asterisco. Aí quando ele não tem mais como sublinhar, ele escreve 360 embaixo. 360. E assim, gente, a gente consegue visualizar muito mais fácil uma questão quando ela sai do número, e nem que seja um desenho, represente, visualize, certo? Provavelmente, quando você fazia a prova de escola lá, quando a professora passava um livro para você ler, você falava, tem filme? Porque você já queria abortar aquilo ali da tua vida de leitura, né? Então, gente, agiliza o processo, tenta sair do papel. Na hora de sair do papel, a gente basicamente tem uma torneira que enche em 15 e a outra que esvazia em 20. Então, basicamente, se uma enche em 15 e esvazia em 20, caguei para o fato de ser 360 litros. O professor poderia fazer? Poderia. Mas, gente, se fosse 500 litros, aquele troço que a gente tinha aqui agora há pouco, nós apagamos, já pensando nisso, né? A gente precisava disso? A gente precisou saber a capacidade do elemento? Não, ele coloca ali de sacanagem mesmo. Professor, mas eu uma vez vi que tem como utilizar. Tem, mas você não precisa disso para passar. Então vamos ser objetivo. O que nós temos? A torneira que enche, ela enche em 15 horas, é 1 sobre 15, tranquilo. A torneira que esvazia, esvazia em 20 horas, 1 sobre 20. Diferença importante agora aqui, ó.
Ah, eu coloquei mais. E a casa caiu. The house is down. Tem essa facilidade, né? Gente, elas não fazem o mesmo movimento. Já coloquei uma enche, uma esvazia, porque uma tira, a enche eu coloco, deixo positiva, aqui esvazia eu vou diminuir. Isso me dá liberdade para fazer agora com quantas torneiras, quantos ralos, quantos ele quiser que eu faça. A questão acabou. Olha o que a gente vai fazer aqui mínimo. Primeiro número da tabuada do 15 e do 20. 60. Mas eu não lembrei. Você vai pegar o 15, coloca o 15, 30. Vai na boa. Tranquilo, por quê? Entenda o que eu vou dizer. É a única parte que você vai demorar da questão. Esse é o tipo de questão que você não pode errar. A gente tem que estar extremamente ligado para ela. Que essas questões envolvendo cálculos proporcionais, a gente agiliza demais quando faz isso. Bora lá. 60 divididos por 15, 4. 4 vezes 1, 4. 60 divididos por 20, 3. Menos 1 aqui, menos 3. 4 menos 3, de cabeça, 1. Quiolo não tinha 1 sobre 60. Não esqueça que ao chegar no final tem que fazer o quê? Inverter. E a resposta vai ser 60 horas. Ah, eu acho que está errado, é muito tempo. Não, elas são muito parecidas até, né? Uma em 1 sobre 15, outra em 1 sobre 20. Então, vai esperar. Mas faz diferença ser 360 litros? Não, não faz diferença alguma em relação a isso. Beleza? Tranquilo? Lustosa, eu acho que eu devo estar na boa ali. Os outros exercícios são na mesma ideia, mas vamos intercalar agora. Tá bom. É hora de brilhar, Sou eu? hora de brilhar. Hora de brilhar? É. Não, só agora adiantar uma situação, né, que me veio, né, à cabeça. Nossa. Diga-se de passagem. Né? Várias situações. Demorou para chegar, mas chegou. Imagina, demorou para achar, na verdade, ela. Que ela sonhar já tava tudo aí. aqui, né? Então, aí tem a partezinha prática, né? Se o camarada tiver mais preguiça ainda, ele pode multiplicar usando a formulazinha, né? Não, a gente não gosta muito de fórmula, porque você pode se viciar e chegando uma hora na hora da prova, se você não souber como usar a fórmula, vai tomar na cabeça. Mas você, para calcular esse tempo total, multiplicar os tempos, se você pensar aqui, 15 vezes 20 dá 300, e prestar atenção, ó, que eu coloquei a marcação, que eu coloquei aqui somando, mas você pode ter que diminuir se estiver esvaziando ou enchendo, tá certo? E aí só para tentar melhorar essa informação. E uma coisa que ele deixou bem claro é que essas questões elas são recorrentes. Não acontece com torneira, mas vocês já devem ter visto 1 zilhão de questões do tipo, um funcionário trabalha em tanto tempo, o outro em tanto tempo, aí tipo, aquele acabou e foi ajudar o outro, que depois os dois acabaram, foram ajudar o terceiro, em quanto tempo todo mundo trabalhou junto. Então isso aí está dentro desse cenário. Tá certo? A grande situação da fórmula também é a preocupação que você tem com 3 elementos. Isso. Com 3 elementos, o caso caiu. Caiu. Aí the house is down. The house is down. Aprendi, ó, tá vendo? The game is over. Gente. Então, assim, ó, com 3 elementos, aí não encaixa a fórmula. Você vai na ideia. Um sobre o tempo, um sobre o tempo. Por isso que, de repente, você consegue agilizar e ganhar 100% dos exercícios fazendo dessa maneira. Sim. Beleza? A fórmula aplica-se só com 2 torneiras. A 2 tempos. Ou a 2 situações apenas. Com 3, se jogar, professor, deu bosta. A gente já tinha avisado, né? Exatamente. A única situação que com 3 é bacana é quando o nosso terceiro professor de matemática resolve querer trabalhar, mas trabalhar, ele, deixa aquele porra lá então. Foda-se. Não quer trabalhar, não vamos adular também, não. Você vai pra equipe de direito. Tô te dizendo. Vai dar aula de português. Vai dar aula de português. Vai botar a crase. Carla com Helder e com... Vai pra equipe feminina. Helder, Giancarla. Oberg, equipe feminina. Equipe de português. Lá não tem esse pra bigodão aprender, aqui. Pra aprender. Deixar de ser rebelde. Mas vamos lá. Com relação à minha matéria, né, nós vamos trabalhar um tópico ali, diagramas lógicos. Vocês já devem ter visto nas provas, pode mandar ver. Vocês já devem ter visto nas provas que algumas provas já 2014, 2015, está recorrente, tá certo? Você tem um edital obscuro na parte de lógica e matemática. Tipo, matemática, eles só colocam assim, raciocínio matemático. Tá, professor, e o que é? Qualquer coisa. Qualquer coisa que tiver matemática está dentro daquele tópico do edital, raciocínio matemático. Lógico que a banca costuma usar o mais simples, as operações com frações e
um ou outro cálculozinho numérico mais fácil. Uma expressãozinha numérica ou uma equaçãozinha de primeiro grau ali rapidinho. E na parte de lógica... Pois não. E na parte de matemática, provavelmente, também tem a situação de que ele colocou problemas. Problemas dá resolução mais, de muita problemas. coisa, resolução de problemas. Bacana, professor, tem uns problemas financeiros, né? Pode... E daí, sabe, qualquer coisa que cai, ele pode falar, não, mas isso aqui é um problema que a gente cobrou. Né? Então, isso é um veneno. Dá problema. E aí, na parte de lógica, você tem também obscuro, mas dá para decifrar, a parte de psicotécnico, já está lá, filezona, a parte de proposições e a parte de argumentação. O que a banca cobra de argumento, pelo menos é o que vem cobrando, é só com relação a esses diagramazinhos aí. São os desenhos que nós vamos fazer para poder chegar numa resposta. Aí tem lá. Primeiro exercício nosso, nós vamos só fazer 3 exercícios aí. Considere verdadeira a afirmação. Vai pegar na bunda não, né? Hoje não. Hoje não. Então, peraí. Obrigado. Considere verdadeira... Quase estuprou aqui o negócio, hein? Considere verdadeiras afirmações. Todo programador sabe inglês, todo programador conhece informática, alguns programadores não são organizados. A partir dessas afirmações é correto concluir que... Aí você tem alternativas A, B, C, D e E. Mas nós vamos desenhar esse negócio aqui. É uma coisa que o Keolo falou, que ele ia lhe ensinar os porquês, né? Eu não vou lhe ensinar o porquê. O meu é aceita que dói menos. Tá? Não tem porquê. O porquê é porque sim. Professor, por que eu vou desenhar? Porque é para desenhar. Toda vez que você encontrar todo, algum ou nenhum, os quantificadores lógicos que nós aprendemos lá nas proposições, e quando eles vierem juntos, agrupados numa questão, como aqui vos apresenta, vocês vão trabalhar em cima desses desenhos, tá certo? E aí, as representações clássicas de todo A e B. Todo A e B é o conjunto A dentro do conjunto B. De algum A e B é o conjunto A passando aqui pelo conjunto B. Essa também serve para algum A não é B. Detalhe, essas são representações clássicas. Existem pequenas variações. E a de nenhum A é B, que é o A separado do B. Pronto. Você tem essas representações genéricas para os quantificadores. Então, todas as vezes que aparecer, você faz. Mas lembre-se de algumas variações que podem existir. Por exemplo, o conjunto A pode ser igual ao conjunto B no todo A é B. Pode ou não pode? Pode. Da mesma forma, em algum A e B, eu posso ter o conjunto B dentro do conjunto A. Uma inversão da posição dos elementos A e B. O conjunto B fica dentro do conjunto A. Detalhe, onde todos são, alguns são, não são? São ou não são? Então, as representações de algum podem ser as duas representações de todo também. E essas pequenas variações é o que vai lhe quebrar, tá certo? É o que vai quebrar você na hora da prova. São essas pequenas variações. Porque se você faz uma só representação, algumas alternativas dão certo. Aí você está na pilha da prova. Aí você representou, a letra A deu certo, naquele desenho que você fez. Você marca a letra A e vai embora. Esquece de olhar as outras, até por uma questão de tempo, de prática, só que a resposta não era A. Aí chega no gabarito, professor, vamos fazer recurso. Aí o professor começa a desenhar, né, mirabolar nas ideias e representar os outros desenhos que tem dos quantificadores, e ele acha realmente que a resposta é aquela que a banca deu. Ele descarta a alternativa A, descarta a B, chega lá pela D, né, e resolve o problema que seria a alternativa que a banca ofereceu como resposta correta. Que aí é um outro agravante. E eu estou falando porque na hora de resolver vai ficar rápido, a resolução é rápida. O que você tem que prestar atenção é nesses detalhes, que é, se você fez um desenho, tá? Um único desenho, não tem problema, e aquela alternativa está errada para este desenho, beleza, aí você já considera ela errada. Professor, mas aí um colega meu, né, fez um outro desenho que a alternativa A dá certo. Tá, mas se ela já estava errada em uma das possibilidades de desenho, ela está errada em qualquer possibilidade de desenho. Porque você não sabe qual desenho você está utilizando. Tá? Você utiliza todas as possibilidades. Então, se em uma possibilidade a alternativa está errada, ela está errada em qualquer possibilidade. E aí você já não precisa mais utilizar e descarta ela. Se é que existe alguma vantagem aqui, a vantagem é de que, se você identificar que uma alternativa está errada, você já pode
desconsiderar e aí você consegue eliminar alternativas para ficar com a resposta correta. Você pode até não saber qual é a certa, mas se você descobrir que tem 4 erradas, a outra provavelmente é a que vai estar certa. Até porque se tiver as 5 erradas, deu problema, né? Então, se você consegue vislumbrar essa possibilidade, você consegue chegar na resposta, mesmo sem construir o desenho que vai lhe dar aquela alternativa. Mas se você construir desenhos que descartem as outras alternativas, você fica com a resposta correta. Beleza? E aí tem... Tá certo aquilo ali? É? Tá. O horário é nosso, né? Pronto, fechou. Eu estava preocupado que tinha 19, virou 2. Não passei 17 minutos aqui, passei? Não, né? Então tá bom, então tá tudo certo. Até se perdi, né? Agora tenho que se achar de novo. Onde eu estava? Lost? Na ilha. Vivo ou morto? Dead. É morto. É pai, né? Não é dead, né? É que o inglês é mais britânico, né? Essa característica. Entendi. É que dead é assim e dead é assim. Yes. Yes. Minha filha faz, aí eu acabo aprendendo de novo. Walking Dead, Bandeirantes, né? Tá pegando lá agora, né? Tá certo. Então, e aí a gente tem uma situação da lógica que também é clássica. Quando a gente trabalha lá nas questões psicotécnicas, e vocês vão precisar e vocês vão utilizar, é a questão da garantia, da certeza. Para uma alternativa estar correta, você tem que ter a certeza de que ela está correta, ou a garantia de que ela está correta. Por isso que eu falei que você pode eliminar respostas. Porque se num desenho uma alternativa está errada, já joga fora. Jogou 4 alternativas fora, só sobra uma alternativa correta. Beleza? Aí você não precisa se preocupar. E aí lembre-se dessa ideia da certeza. E aí a banca gosta também de fazer essas variações que nós vamos encontrar na questão de número 1. Mas aí vamos lá. Todo programador, que eu vou representar pela letra P, sabe inglês, que eu vou representar pela letra G. Tá lá. Tá feito. Um desenho meio feio, mas está resolvendo. Depois, todo programador conhece informática. Então você coloca aqui pelo F. Porra, fiz uma cagada aqui. Todo programador informática, pelo F. E o outro diz que alguns programadores não são organizados. Aí, organizados, você coloca pela letra O. Como alguns são, alguns também não são. Na verdade, ele diz que não são, na verdade. Alguns não são. Você representa aqui. E aí, você tem os programadores que não são, os programadores que são organizados. E aqui o conjunto dos organizados. Agora, pense em variações. Esse desenho de informática poderia pegar todo o conjunto de inglês? Poderia. Esse desenho de inglês poderia pegar todo o conjunto de informática? Poderia. Esse conjunto de organizados poderia pegar todos os programadores? Não, porque alguns programadores não são organizados, não é isso? Então, preste atenção nessas meias variações e represente todas as informações num desenho só. Não faça desenhos separados. Represente todas as informações num desenho só, não no único desenho. Você pode ter mais de um desenho, mas faça as 3, no caso aqui nós temos 3, no mesmo desenho. A partir daí você começa a julgar. Essa questão, esse desenho resolve sua vida. Todos que sabem inglês são programadores. No meu dedo tem gente que sabe inglês que não é programador. Pode existir alguém que conheça informática e não seja programador. Pode existir alguém que conheça informática e não seja programador. Pode? Pode. Mas aí é pode. Pode garante? Ainda não, né? C. Todos que conhecem informática são organizados. No meu dedo não é. Se já não é num dedo, já não é em nenhuma situação. Todos que conhecem informática sabem inglês. Da mesma forma, não. Por fim, pode existir programador organizado que não sabe inglês. Pode? Programador organizado que não sabe inglês. Espera lá, todo programador sabe inglês. E o fato dele ser organizado ou desorganizado não desmerece o do saber inglês. Então, se é programador, já sabe inglês. Então, a letra E está errada. Ou seja, eu volto à letra B. Mas não era possibilidade na letra B? Era uma possibilidade que virou garantia, porque a banca lhe deu exatamente essa variação. E é clássico da banca também fazer isso. Ter essa meia variaçãozinha aí do pode ser.
Porque quando, numa alternativa como a A, C ou a D, você vislumbrar a ideia de, professor, mas poderia ser, as alternativas A, C e D estariam erradas. Porque ele está afirmando. E aí o pode ser não garante. Agora, na letra B e na letra E, que ele diz que pode, então elas podem ser as respostas de fato. Tá certo? E aí você tem a letra B como resposta sem maiores problemas. Tranquilo? Prestem atenção, porque está recorrente. Então, eu já falei isso para vocês em aula presencial. Aproveito para falar para o pessoal de casa, ainda quem estiver sobrevivendo aí, tá? Até esse horário. Quem não tiver também, posso fazer nada. Provavelmente você não vai passar, porque você não está assistindo aula. Né? Pô, que maldade, professor. Posso fazer nada. Né? É mais fácil vocês que estão assistindo a aula passar do que quem está dormindo essa hora passar. É pelo menos justo. Deveria, né? Ser. Pois é. E aí, é um desenhozinho desse que pode fazer toda a diferença. Porque é um desenhozinho desse que resolve uma questão que a maioria não resolve, ou que você fez uma cagada lá no direito do trabalho, porque a merda do professor não ensinou direito e você errou, e aí você vai ter que compensar na matemática, na lógica, não é isso? Você sabe que direito do trabalho é a Lilian, não sou eu, Como né? é? Você sabe que direito do trabalho é a Lilian, né? Não Como sou é? eu, né? Direito do trabalho Tá. é a Lilian, não sou eu, né? E aí ela, porque ela não pode errar. Ela não pode ensinar errado. Ela está imune. É a Lilian e a Márcia, viu as duas? Estão Como uma é? surra das duas. A Lilian e a Márcia. Não tem Mas a problema. culpa é tua. Elas erram A igual. culpa é minha, a culpa é minha. Então, Interessa beleza, quem é. tu vai É o explicar. coordenador, Meu né? irmão. Ele é o coordenador. Coordenador, velho. O teu tá guardado aqui, ô. Calma aí que já chega o teu. Ó. Tira sua selfie aí pro seu blog de maquiagem. Vai. Você fez pose. O que tá falando? Quê? Você tava fazendo pose, você curtiu? Deixa. Conjunto. Então, 10, não, aí 104. já era. Presta atenção só, porque os desenhos são recorrentes e o concurso de vocês, devem ter já prestado atenção também, é um dos concursos mais difíceis. Dentre os TRTs do Brasil inteiro, um dos mais difíceis são os concursos TRT do Paraná. Então, assim, vão ter questões fáceis? Vão. Mas também pode vir uma questãozinha ensaboada dessa, que você faz um desenho e você fica com as 5 alternativas corretas. E aí, como é que faz? Aí você pensa nessas variações que eu acabei de lhe perguntar. Conjunto informática passando todo pelo inglês, conjunto inglês passando por toda a informática. Essas meias variações vão descartar alternativas e aí você vai sobrar com a alternativa correta. Beleza? É nóis? Deixa eu falar no microfone, senão o pessoal de casa não escuta. Vai querer esse agora? Ou Oi? continuo eu? Não, continua você aí. Continua Fala eu. mais um aí que daí acho que nós vamos ser chutados. Vamos? Senti uma pressão. Sentiu? Senti que... Mandou. tal. Que hora é essa? Por gentileza. 5 para as 2? Mas nós estamos no horário antes do verão ainda. Nós estamos no É. 5 para 1. É, 5 para Que é 1. Então nós categoria. temos 1h15 ainda, né? Nossa, Tá bom. mãe. Tem tempo. Nossa, mas tá com fome aqui. Comeu que... E mostrou pro gordo ainda. O gordo vai querer comer. Ninguém tá brincando não, mocinha. Ninguém tá brincando não. É o que é? Nossa, isso aí faz mal. Faz Integral. mal. Integral. Integral. É. O médico mandou cortar isso aí, fruta, Sim, verdura tá e certo, tal. tá Mandou certo. segurar. Só carne. Bacon. Mas bacon ele mandou 3 vezes ao dia. E ontem tava assistindo um programa só de bacon. Tá Os brincando? americanos são engraçados, né? São coisa linda. Meu Deus. Mas vamos voltar Por para isso que eu tenho essa fluência no inglês já para adaptar. Já para adaptar a questão... Adaptation ali. Tá né? certo, tá certo, tá certo. Então vamos para mais uma aí. Na Escola Recife, todos os professores de desenho geométrico ensinam também matemática. Alguns coordenadores, mas não todos, são professores de matemática. Além disso, todos os pedagogos da Escola Recife são coordenadores, mas nenhum deles ensina desenho geométrico. Somente com essas informações é correto concluir que na Escola Recife, necessariamente, vamos desenhar, né? Vamos para cá. Só pelas letras iniciais. Bora, Quiolo. Todo professor de desenho ensina matemática. Tá aqui, ó. Depois ele diz que alguns coordenadores, mas não todos, são professores de matemática. Alguns coordenadores, mas não todos, são professores de matemática. Tá lá. Depois ele diz que... Achei, perdi, achei. Além disso, todos os pedagogos são coordenadores. Todos os pedagogos são coordenadores, mas nenhum deles ensina desenho. Ou seja, os pedagogos ficam dentro dos coordenadores. Certo? Porque ele diz que todos os pedagogos são coordenadores. Todo A é B, o A fica dentro do B. Essa é uma possibilidade. Existem variações?
Algumas, né? Esse conjunto de coordenadores pode passar por desenho? Pode. Pedagogo é que não se mistura com desenho. Pedagogo, que é o finalzinho, mas nenhum deles ensina desenho. Os pedagogos não ensinam desenho. Já os coordenadores podem passar por desenho, tanto pela metade, como pode abraçar todo o conjunto de desenho. Essas duas variações já vão resolver a minha vida aqui nas alternativas. Se você não vislumbrar, você já morre na letra A, porque diz assim, pelo menos um pedagogo é professor de matemática. Não foi. Opa, tá salvo, né? A letra A está errada, porque nenhum pedagogo está sendo. Mas poderia ser? O pedagogo poderia entrar no conjunto de matemática? Só que preste atenção, se ele poderia, a alternativa já está errada. Porque o que pode não garante. E se não garante, na matemática, está errado. Depois, nem todo pedagogo é professor de matemática. Agora deu certo, não deu? Porque está sendo nenhum. Onde tem nenhum, algum não também é válido, não é isso? Opa, a letra B está certa. Mas, dentro das variações, o conjunto de pedagogos poderia estar todo dentro de matemática? Sim ou não? Sim. Eis a questão. E aí é o seu trabalho. Professor, eu não consigo ver. Faça outro desenho colocando esse conjunto. E choque com as informações. Porque a informação é de que todo pedagogo é coordenador, mas nenhum deles ensina desenho. Nada impede que os pedagogos estejam todos dentro do conjunto de matemática. E são essas variações que vão ajudar você a resolver a questão. Não é a questão de você deixar em branco, é a questão, ou de chutar, é a questão de você fazer a diferença na hora da prova. É aquele um pontinho a mais que às vezes coloca você na diferença, né? Tipo, 60 posições a mais, 200 posições a mais do que o seu concorrente por uma questão. Às vezes, talvez, é essa aqui. Aí, letra B está errado. Letra C, existe um professor de desenho que não é coordenador. Eu já fiz uma variação de desenho que os coordenadores abraçam todos os professores de desenho. Ou seja, a letra C já está errada, porque eu posso ter todos os professores de desenho sendo coordenadores. Existe um coordenador que não é professor de desenho geométrico. Esse está certo. Por quê? Porque os pedagogos são todos coordenadores. E o pedagogo não é professor de desenho. Então, esse pedagogo, que é coordenador, não vai dar aula de desenho. Então, a alternativa D está garantida. Em qualquer possibilidade de desenho que você fizer, em qualquer representação que você fizer dessa questão, este pedagogo, que é coordenador, não dá aula de desenho. Então, existe um coordenador que não é professor de desenho. Se você não vislumbrar, você já eliminou A, B e C. Vamos eliminar a E, que aí vai sobrar a D. A D, todo pedagogo é professor de desenho. Porra, mas acabou de falar no enunciado que os professores de desenho não eram pedagogos. Desculpa, que os pedagogos não eram professores de desenho, não é isso? Então eu eliminei a A, B, a C e a E. Só sobrou a letra D. Aí você pode fazer esse trabalho também. Não é o mais correto, o mais correto, não mas. O mais correto, mas, agora sim, mas, você com consegue, com tudo. No entanto, todavia, entretanto, porém, sabidamente, fácil. Gente, nessa questão aqui, deixa eu agregar um valor. À vontade, à vontade. Mas, assim, ó, às vezes, e eu vejo pela cara de vocês aqui, em casa, o pessoal que está em casa não consigo, mas que tem um pessoal que fica assim, não. Eu fico, velho. Mas olha aquela ali, porque ela não tá. Gente, às vezes, a gente cria uma linha de raciocínio nesse tipo de exercício que é difícil você... E às vezes a coisa se confunde, você começa, o cara é coordenagogo, esse aqui é um matezenho. Então, de repente, assim, ó, durante o teu trabalho, ou durante a tua prova, começou a embaralhar, vai para uma outra questão, depois você vai voltar nela. Ela é uma questão que às vezes você tem uma linha de raciocínio errada, depois você mesmo pega a própria questão e fala, entendi. Esse é o tipo de questão que quando o aluno vem tirar dúvida com a gente, ele vem, professor, isso aqui é um absurdo. Daí ele lendo fala, não, professor, não precisa tirar dúvida não, já entendi, não. Por quê? Porque você não está mais vinculado àquele pensamento inicial. Então, de repente, para e volta nela, que você consegue se desvincular daquela linha de raciocínio errado que você eventualmente tenha feito. Só para agregar. Não, tá certo, é nós. É nós que mano. voa. Então, a outra questão é do mesmo jeito. É só você pensar nas possibilidades de representação.
E as suas também não deve É fugir. do mesmo jeito, é o que nós sabemos, né? Nós não podemos fugir disso. É fácil. Se nós pudéssemos... Essas aqui, ó, eu não vou dizer que são muito fáceis, mas está dentro do padrão ali, né? Aluno alfa. Aluno alfa consegue resolver, não é isso? Aluno não alfa, foda-se, posso fazer nada. Posso fazer nada, é os que não vão passar, não é isso? Entendeu? Um abraço.